Então, acho que essa tríade casa muito bem com essa questão. Quando eu oro, eu estou me comunicando, né? Eu estou dentro da minha rotina espiritual, eu estou me abrindo a me conectar com essa energia divina que habita em nós. E através dessa conexão, se eu acalmo a minha mente dentro do meu silêncio ali meditativo, da forma que eu achar que deve, né? Eu tomo as minhas decisões, que vêm muitas vezes, para não falar todas, através da intuição, aí depois eu tenho que trazer a ação, o direcionamento, para que isso se manifeste na fisicalidade. Então é uma tríade, né? E sim, através dessa oração, se eu tenho esse entendimento que eu agradecendo, não da boca para fora, mas com a vibração da gratidão, aquilo já é lícito, aquilo já está pronto, aquilo já está manifestado, é ter um pouquinho também, não vou dizer paciência, porque às vezes é difícil a gente falar essa palavra, mas eu entender que de alguma forma aquilo já aconteceu. E se não for no seu momento, é porque ainda não é o tempo divino. Então a gente precisa. É uma linha muito tênue, sabe, Rafael? É uma linha muito tênue, onde que a gente precisa entender que nem sempre é da forma, na rapidez, porque o tempo não existe. É uma percepção que nós temos nessa dimensão. Então, quanto mais você busca o seu processo de expansão de consciência, quanto mais você busca o processo de autoconhecimento, principalmente quando você utiliza das conexões espirituais, você vai começar a entender que é tudo tão mais grandioso que a gente acaba se tornando pequena a partir do momento que a gente se coloca só nesse corpo físico. Né? Então, acho que uma coisa acaba estando, de uma certa forma, uma coisa está conectada com a outra. É uma questão de radar, como eu vejo, né? Você falou sobre oração, eu acho que esse tema ele é muito interessante no aspecto de cocriação, né? Que você estava falando. Exato. Autorresponsabilidade. Porque a maioria das pessoas que estão dentro do... seguem um protocolo, vamos dizer assim, Sim, os uma resultados receitinha. delas não são satisfatórios. São mais... vibram sofrimento, então trazem mais sofrimento, um certo alívio em algum momento, mas a gente vê que tá muito protocolar, sabe? Aquela coisa. De receitinha, pronto. Me traga isso, me traga aquilo outro, como se fosse um iFood, vamos dizer, né? Uhum. E aí, pessoas que têm resultados e diferenças dentro da espiritualidade, ou também, às vezes, não é espiritualista, tem uma maneira de ser. É o ser, como você falou, viver, sentir, né? E captar. Então, como para o espectador que está em casa, como às vezes para uma pessoa que vai receber esse conteúdo e nunca ouviu falar sobre isso, qual a diferença de uma oração protocolar, dessas que a gente pega e tem palavras e que a pessoa profere, de uma imersão mesmo, um jeito diferente de fazer uma oração, Sim. uma vibração, às vezes não precisa nem ter palavras, uma conversa, uma né? conversa. Como é que uma pessoa que é leiga ainda vai mergulhar nesse assunto, pode entender como ela pode se adaptar, né, a uma nova realidade? Sabe uma prática que eu utilizo muito ali nas imersões, nos retiros? Vou trazer o exemplo porque eu acho que pode ser prático e pode ser uma dica para você que está nos assistindo, tá? Então é uma prática que você pode executar aí agora na sua casa. Para quem tem essa dificuldade, Fael, talvez de fazer essa conexão tão íntima com o divino, com o Criador, com Deus, com o universo, né? O rótulo, a nomenclatura que você quer trazer não importa, porque a vibração criadora é a mesma. Através de uma carta, né? Eu utilizo muito a escrita nas minhas práticas. Porque muitas vezes, Fael, às vezes eu vou atender algum aluno, ele não tem clareza do que ele quer. Ele quer ter uma vida próspera, ele quer ter uma vida feliz, ele quer ter um bom relacionamento, ele quer ter uma casa, um carro, um apartamento, ele quer ter tudo. Mas ele não tem clareza como que o universo, como que né, vai te trazer, se você mesmo não tem clareza do que você quer. E muitas vezes você tem clareza de uma forma bilateral, ou seja, eu vejo com que o outro está vivendo, eu vou me pautar a minha vida no ser do outro. Eu tenho que ser por mim, né? Você falou uma coisa muito interessante, eu acho que eu até disse isso aqui com Samuel. Não é ter para ser. Isso é uma coisa que todo mundo fala e é real, né? Não sou eu que estou inventando. É ser para ter. Ou seja, eu preciso deixar com que a minha essência, com aquilo que lateja,
Por isso que eu costumo muito usar práticas também de sentir o coração. Literalmente de sentir aqui, ó, o cardíaco. Você coloca a mão, faz uma respiração, traz aquele intuito ali daquela oração, né? Que você me perguntou de uma forma prática. Coloca a mão no coração. Conecta, fecha os olhos, põe às vezes uma frequência, ou então se conecta na natureza. Aquilo que eu estou intuindo, aquilo que eu estou orando, aquilo que eu estou proclamando para o universo, faz sentido? Me dá paz no coração ou me dá dúvida? É um termômetro. Eu costumo dizer, Fael, que o cardíaco, né, é a bússola da alma. É por aqui que vêm as intuições da alma. Não é por aqui. Mas tem que ter um alinhamento, né? Tem que ter uma conexão também. Mas, em primeiro lugar, é por aqui. Então, não tem uma receita. Cada um, se você que está me ouvindo, você quer fazer um Pai Nosso, faça com o coração. Você quer fazer uma Ave Maria? Faça com o coração. Um Salmo 91, um Salmo 23, que é maravilhoso, tem uma vibração de prosperidade, que inclusive eu amo fazer. Você quer fazer uma carta, porque talvez no primeiro momento você não consiga falar com voz, porque a crença que nos limita em achar que o divino e Deus é muito longe, talvez nos impeça de abrir um sorriso e dizer: Deus maravilhoso, eu sou tua filha, sabe? E não é a quantidade de horas que você fica falando, não é você decorar um decreto, não, o decreto, quando é feito com a alma, ele tem uma vibração muito potente, os mantras são um potencial energético de portais de conexão, ou seja, quando a gente expande, tá tudo bem fazer de forma diferente do outro, porque não é a forma, é a intenção. É a intenção que faz acontecer. É a intenção que é a maior magia. Então, quando eu tenho a intenção e eu faço esse processo, seja numa carta, como eu disse, seja falando, seja só pensando, intuindo, a nossa intuição, ela vem como uma forma de nos conduzir para com que essa oração ou essa conexão através da rotina espiritual traga esse resultado. Agora, aproveitando o seu comentário em relação por que algumas pessoas talvez não tenham ali aquele resultado, né? Você comentou ali sobre isso. É porque falar por falar, sem estar na conexão da vibração, porque a gente não tem que atrair, a gente tem que manifestar, a gente tem que vibrar para com que aquilo seja um magnetismo, porque se nós somos energia, se eu ficar na escassez inconsciente, eu posso falar de prosperidade 24 horas nas minhas redes sociais, porque eu vou continuar escassa. Entende? Agora, a partir do momento que eu faço um movimento, que eu sinto gratidão a cada uma taça dessa de água que eu tomo, a cada situação, até entre aspas, que possa se tornar negativa na minha vida, entendendo que aquilo é uma lição, aí eu começo a mudar a minha vibração. E esse processo de autocura, eu falo assim, são 2 anos e meio fazendo retiros presenciais, já foram 10 edições, então eu já ouvi várias histórias, né? Eu acompanhei vários processos de pessoas que conseguiram sair de uma escassez muito baixa para hoje ter coisas materiais, lembrando que prosperidade não é só o dinheiro na conta ou bem material compro. Tem todo um contexto aí de saúde, de paz, de harmonia, de estado de espírito. Mas falando de coisas materiais, eu presenciei muitas pessoas que num curto espaço de tempo tiveram resultados. Mas não é porque a Camila ou o Retiro de Almas está vendendo aí a fórmula mágica, não. Porque através da autonomia, da pessoa entender que ela que traz ali dentro dela as respostas, ela começa a trazer uma outra visão de vida, Fael. Exemplo, aqui nessa taça. Vamos ver, Gabi está pegando. Ela está exatamente no meio, tá vendo? Você pode olhar agora para essa taça e falar, ela está meia vazia ou meia cheia? As duas formas estão corretas de falar, você concorda? É uma perspectiva, é uma visão. Então, a mesma coisa acontece também em relação a esses temas. Às vezes, a pessoa que está ouvindo agora, ela vai concordar com tudo, às vezes ela vai... Eu nem quero que você concorde com tudo. Eu quero que você dê margem à dúvida e reflexão, porque esse é o nosso intuito aqui. Né, Fael?
Eu gosto de falar, você colocou esses pontos que são bem favoráveis para uma reflexão. Eu gosto de falar para as pessoas que a prosperidade no quesito material, Sim, ela vale muito quando você tem uma inspiração, né? As pessoas não buscam inspiração, elas buscam que caia um embrulho no colo delas com a solução. Mas como é valioso ter uma inspiração, né? é. Tipo, até vou perguntar para você, como é para você quando você tem aquela sensação, que eu sei que você deve ter várias, dá para captar isso, você recebeu um download, assim, com tudo que você estava buscando naquele momento. Cai assim na sua mente, você tem que sair rápido, anotar. Como é que é isso? É muito gratificante, Fael. E aí vem a parte espiritual, né? Aí vem o se permitir sentir. Durante esse último encontro, foi muito falado sobre o sentir. Quando eu me permito sentir, seja o que for, eu me abro, né? Eu saio do apego a racionalizar cada coisa que você vive, e aí, através da intuição, através dos seus próprios guias, mentores, anjo da guarda, o que você quiser trazer, que tá tudo certo, né? Você começa a receber. Porque é muito interessante isso. Se você tá com a mente, eu sou muito agitada, vocês já perceberam que eu tô aqui, já tirei a sandália, já tô toda, eu sou muito ligada no 320. E às vezes eu preciso dar uma pausa, né? Igual agora eu tô no processo de cronograma para a nossa próxima imersão, que vai ser do dia 26 ao dia 28 de setembro, em Riozinho, no Rio Grande do Sul. E imersão cura e espiritualidade. Vai ser a primeira imersão que eu vou trazer a parte espiritual de uma forma tão abrangente, né? Inclusive o Tom tá aqui nos bastidores, vai estar comigo como facilitador também. E aí eu começo a entrar quase que numa noia, porque eu começo a ficar ansiosa. E agora? O que eu vou colocar? E eu sei que não sou eu, né? Eu sou só um canal de conectar pessoas que naquele momento precisam estar juntas, para um propósito muito maior, tanto individual quanto coletivo. Então eu criei toda uma ritualística, porque eu acho que é muito individual. Você também tem seus processos, você sabe. Mas às vezes eu tô no banho, que aí eu tô mais relax, aí vem. Eu já saio, já pego o telefone, ou às vezes eu tô dirigindo, ou às vezes eu tô ouvindo uma música. Então, cada um vai se permitindo, da sua forma, encontrar esse meio de transmissão. É quase, gente, pegar ali um telefone e ligar nela. Deixa eu ligar ali, vou poder pegar as informações. Ou seja, tem que ser de forma leve. Mas respondendo a sua pergunta, é maravilhoso quando você vive a espiritualidade o tempo todo, porque o tempo todo a gente vive a espiritualidade. Você acredita nisso ou não? Porque a espiritualidade não é só manifestação de um guia ou de um mentor aqui e agora, né? Ele tá aqui nesse momento, inclusive. Se nós estamos aqui em 4 pessoas, imagina quanto que não deve estar aqui na parte espiritual. Fazendo todo o ancoramento desse projeto, desse trabalho, né? Junto os seus, com os que a gente também traz. Ou seja, é trazer mais leveza ao tema. Por isso que é muito importante projetos como o seu aqui do seu canal e tantos outros que estão fazendo um trabalho tão maravilhoso para que isso chegue de uma forma mais leve na casa das pessoas, no celular das pessoas, para que as pessoas possam trazer isso de uma forma de fato natural, que não é para um grupo específico de pessoas. Nós não somos privilegiados, não. Nós precisamos entender que todos nós somos escolhidos, desde que a gente se permita ser canal. É importantíssimo isso dentro de um viés da pessoa se tocar que está acontecendo o processo, né? Esse download que a gente falou, né? E você mencionou aí tantas questões interessantes. Se veio, não perde oportunidade também, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas agora não para o que está fazendo, anota tudo o que chegou. Eu às vezes estou dirigindo na estrada, só para dar um exemplo aí, já que a gente está falando disso. Não tem como, às vezes, parar, né? Eu ligo o áudio aqui e gravo o que está vindo na minha cabeça, depois eu vou lá e passo para o papel. Então, eu acho que assim, às vezes a pessoa busca a oportunidade e quando ela vem, ela não se dá conta que está tendo aquela oportunidade que ela tanto buscou, né? Exatamente, isso já aconteceu comigo, tá? Eu recentemente estava falando isso, inclusive. Eu vi uma outra situação da pessoa colocando uma coisa em prática. Eu falei, caramba, eu tive esse download há meses atrás. Que foda, né? Eu acho legal outra pessoa. Mas, caramba, é como se você perdesse o time. E aí, quando você entra nesse estágio de estar mais aberto a sentir e a se permitir receber, não tem como dar errado.
Aí vem não da forma egoísta, tá? Acho que você tá entendendo o que eu quero dizer. Quando você recebe ali o download daquela intuição, e o que a gente tá trazendo aqui, pessoal, eu já ia falar família, porque eu chamo todo mundo de família, Fael. Não é só no quesito projetos, espiritualidade ou autoconhecimento, não. Você que está me assistindo agora, dentro do seu processo, dentro da sua vida, independente da profissão que você tenha, você está o tempo todo sendo protegido, ancorado, intuído. É aquela vozinha que você fala, caramba, por que eu não ouvi? Nossa, parece que eu, né, as mulheres, né, Gabi, tem muito isso, acho que o nosso radar é até um pouco mais sintonizado, né? Por isso que homens, escutem as mulheres, a gente tem um radarzinho extra. E é real isso. Então é muito gostoso. E isso faz parte do processo de cura, Fael. Porque para fazer fazendo até um meio que um engajamento assim dos temas que a gente já mencionou. Se eu quero ser um co-criador consciente, se eu quero manifestar uma vida maravilhosa, divina, próspera, abundante, saudável, eu preciso primeiro limpar esse campo. Não tem como eu falar de merecimento se dentro do meu inconsciente está gravado padrões que lá desde a minha infância eu fui tolhida, fui reprimida, né? Então, por isso que o processo de autocura é muito importante para com que você libere espaço. É como se a gente pega ali um software que está com muito arquivo, você quer fazer um backup para poder trazer um novo programa, um programa mais potente, um programa bem nível hard. Se você não liberar espaço, né, para com que essa capacidade do que está chegando seja usado no seu nível máximo, eu tenho que liberar espaço. Então, por isso que o processo da autocura, que são os processos de cura. E muitas vezes, Fael, o processo de cura não quer dizer que não possa ter um facilitador, um terapeuta, um sacerdote, um pastor, um padre, não importa, gente, um psicólogo, um psicoterapeuta. Por mais que tenha alguém te conduzindo, facilitando, mas internamente o processo não deixa ainda de ser seu. Você mencionou um negócio que eu acho que me chamou a atenção. O jeito certo, vamos colocar entre aspas que você falou, pedir, né? O jeito certo de pedir, de colocar as coisas dentro daquilo que você está vibrando, e aí não tem como dar errado. Eu acho tão legal isso, porque é uma convicção. Literalmente. É estar presente não é que assim, que bom que as coisas não caem no colo quando a gente pensa, né? Porque a gente tem pensamentos de todos os tipos, né? Exato. Mas aquilo que vem como uma musa inspiradora, né? Que você sente, não tem como não sentir. É isso. É, aquele insight que dá, você fala, é exatamente isso que eu precisava, aí vem a ação. Porque uma vez eu escutei eu não me recordo agora quem foi o mentor, né, o guia, a entidade, enfim, eu tava conversando, eu acho que foi um preto velho, não me recordo agora, há muito tempo. Foi isso mesmo, ele falou para mim o seguinte, da mesma forma que quando um consulente vai conversar ali com aquela entidade, colocando toda a intenção e expectativa no que está sendo solicitado, pedido, intencionado, ele trouxe o seguinte, da mesma forma a espiritualidade também faz conosco. E aí ele me trouxe o seguinte, é 50-50. Entende? Não adianta eu sentar ali no toco ali do preto velho e falar, né? Por favor, me ajuda e não sei o quê. Ok, enfim, vou te ajudar, mas vamos trabalhar, né? Não é assim que até o professor Wagner sempre fala. Vai pagar o boleto. Vou pagar o boleto. Ou seja, é um trabalho em equipe. Os nossos guias que nos acompanham são nossa família ancestral, né? Independente aí do dogma que você acredita ou não. Eu tenho uma nora, ela deve estar me assistindo agora, Luísa. Ela é evangélica e a gente consegue ter uma conversa muito gostosa em casa, mesmo às vezes trazendo temas polêmicos, sabe, Fael? E um dia ela conversando comigo e ela, porque o Espírito Santo me intuiu e tal, e eu peguei e fiz uma brincadeira com ela, né? Eu falei, pois é, a gente fala tanto de espiritualidade, então eu vou te trazer uma vertente, falei na brincadeira. Você tá falando aí que você teve essa intuição, essa inspiração, né, que o Espírito Santo, através da sua conexão, que bacana, eu acho isso maravilhoso. Isso é viver espiritualidade, né, às vezes com um outro olhar. Aí eu brinquei com ela, comigo é diferente. Quando vem, ou é Maria Padilha das Almas, ou é Cigana Rosa Amarela, tá tudo bem. A sua forma é diferente da minha, mas eu falei na brincadeira para dar uma quebrada. Como é uma
Uma menina mulher de 16 anos, eu trago dessa forma para ela poder entender que tá tudo bem. Se a forma que ela enxerga a espiritualidade que ela recebe tem uma nomenclatura diferente da que eu vivo, né? Então, acho que isso é muito gostoso da gente trazer, até com esse olhar um pouco mais brincalhão, para as pessoas aprenderem a, principalmente, Faio, a respeitar a verdade do outro, né? A gente vive hoje num mundo muito intolerante, onde que a minha verdade tem que sobressair a sua, seja pela religião, pela política, pelo futebol, pela cor, por tudo, né? E quando você expande, que você entende que todos, independente se é um animal, se é um ser humano, o que for, até esse copo aqui, tudo é da mesma fonte. Se o todo tem tudo, se ele é onipresente, se ele é oniconsciente, né? Tem como eu fazer uma distinção?